Os servidores municipais de Santos decretaram hoje greve geral. Com a paralisação de 80% da categoria, serviços essenciais como saúde e educação foram afetados. O hospital da Zona Noroeste amanheceu com um cartaz de greve na porta. A movimentação no período da manhã foi pequena, mas quem procurou atendimento reclamou da demora. Marcelo foi atropelado por um ciclista e chegou aqui em estado de emergência. Esperou 1h30 para passar por um médico. Para ser bem sincero para você, eu já nem gosto de vir aqui na Zona Noroeste, porque todas as vezes que eu vim aqui o atendimento é precário. Precário mesmo, tem que esperar aí 3, 4 horas para ser atendido. E com greve então? Piorou. Felipe trouxe a esposa que estava com fortes dores na barriga. A espera já passava de 1 hora e ela ainda não tinha sido atendida. É muita gente para poucos funcionários da área de saúde. Sem greve já é difícil, com greve pior ainda. A educação também foi afetada pela paralisação dos servidores. Na escola Alcides Lobo Viana, no Marapé, por exemplo, os professores faltaram e alunos ficaram sem aula. Segundo a prefeitura, em toda a rede de ensino, 72% dos funcionários não trabalharam hoje. Quase 13 mil estudantes foram prejudicados. Na Praça Mauá, em frente à prefeitura, os funcionários públicos se reuniram para protestar. Levaram faixas, cartazes, vestidos de preto simbolizavam luto. Muitos também usaram nariz e até peruca de palhaço. Estamos nos sentindo na condição de palhaço por quê? Porque trabalhamos com alegria, trabalhamos com afinco, com amor, nos doamos por baixos salários, porque o palhaço ele se doa e não é tanto pelo dinheiro, mas nós, cozinheiros, nós pessoal da SEDUC, de toda a Secretaria da Prefeitura, queremos os nossos direitos. Eles formaram uma imensa fila para registrar a participação no livro do sindicato. Em campanha salarial, a categoria pede o reajuste de 10,53%. À medida que o prefeito de Santos, com um orçamento de 2 bilhões e 600 milhões, o maior orçamento que a cidade de Santos já teve, vem dizer que não pode repor sequer a inflação, é isso que na prática ele está nos impondo, está impondo uma redução nos nossos salários, porque nós já perdemos no ano de 2016 5,35% dos nossos salários. Nós queremos reposição daquilo que nós perdemos para que a gente continue com o poder de compra dos atuais salários. Nós trabalhamos mais de 8 horas na unidade. Eu entro às 7, saio às 4, mas quando preciso eu fico até às 17. E isto é absurdamente absurdo. Eu dou meu sangue pelos meus pacientes, eu dou meu sangue pela saúde. E agora, nós merecemos o quê? Redução salarial? Jamais, nunca. Nós não podemos aceitar essa situação. Além do reajuste salarial, eles também lutam por melhores condições de trabalho. As salas de aula estão um forno. Tenho testemunhas aqui, os alunos passando mal, ventiladores quebrados, neste calor insuportável. Nós tendo que sair para fora, para lecionar fora da sala, embaixo de árvores. Tem uma questão toda de estrutura das escolas. Falta de reforma nas escolas. É difícil trabalhar assim? É muito complicado trabalhar assim, muito complicado porque é desumano e trabalhamos com vidas, com crianças. Ao todo, são 12 mil servidores em Santos. Segundo o sindicato, a greve teve adesão de 80% da categoria. A paralisação segue por tempo indeterminado. Segundo a Prefeitura de Santos, a greve dos funcionários públicos teve adesão de 30%. Nós questionamos a administração municipal sobre alguma medida paliativa para suprir a falta de profissionais nos próximos dias ou até mesmo uma contraproposta para os servidores, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. O aterro sanitário Sítio das Neves deve ser desativado a partir de 2020. O local recebe o lixo de 7 cidades da região. As autoridades locais já buscam uma solução para o problema. Uma delas passa por um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Agência Metropolitana da Baixada Santista. Ontem, um encontro foi organizado para discutir o projeto. A reunião aconteceu no auditório do SESC. Reuniu pesquisadores e autoridades da região. O objetivo foi explicar a primeira das 4 etapas do Plano de Resíduos Sólidos da Baixada Santista. Nós temos o levantamento de dados primários e secundários, que é uma etapa que já está praticamente terminada, já em análise. A mobilização social e comunicação, que é um plano ainda mais com esse tema, sem a interação com a sociedade civil, naturalmente com todos os entes aí envolvidos, não é possível você avançar e concretamente chegar a uma conclusão efetiva.
e a apresentação final daquilo que é uma proposta analisada tecnicamente, economicamente e socialmente, que é também uma exigência do próprio plano da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O plano está sendo elaborado por técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O estudo, orçado em R$ 700 mil, tem duração de 1 ano e tem o objetivo de apontar soluções para a gestão adequada dos resíduos sólidos na região. A gente não tem ainda nenhuma solução em mente, né? Quer dizer, a gente está, num primeiro momento, tentando olhar o problema. Dentre dos resíduos que são importantes, e é um plano que não envolve só resíduo domiciliar, então a gente está discutindo a questão pó da varrição, que são os resíduos de responsabilidade do poder público. Então a gente tem os resíduos civis de saúde, a gente tem os resíduos da construção civil. Nós temos aí mais uma grande, enfim, por exemplo, temos os resíduos aqui dessa região de portos, nós temos a questão da logística reversa, então todas as questões das embalagens. Então, na verdade, os principais grupos de resíduos vão estar sendo tratados. Hoje, todo o lixo coletado de 7 cidades da Baixada Santista tem como destino o aterro sanitário do Sítio das Neves, na área continental de Santos. Mas, a partir de 2020, será desativado e os prefeitos vão ter que buscar outro local fora da região. Se for fechar mesmo, o que nós vamos fazer? Porque uma transição vai ser necessária. Então, obviamente, esse é um ponto importante do sistema. Faz parte do diagnóstico a gente entender qual é, de fato, a situação do destino final, apesar de tantas elucubrações que a gente ouve por aí, né? Você tem N alternativas, né? As mais avançadas que custam uma enormidade que talvez não fechem, talvez na certeza não fecharem a equação econômica para que o poder público absorva esse custo e o poder público leia-se sociedade, né? Porque você não vai aumentar impostos para você resolver. Existe um problema, você tem que enfrentar. E uma reunião foi realizada hoje pela manhã entre o Ministério Público e a empresa responsável por administrar o Sítio das Neves. O objetivo foi fazer com que o grupo cumpra com as obrigações legais até o fechamento da unidade. A Codesp divulgou recentemente que o Porto de Santos registrou uma queda de 6% em sua movimentação de cargas em janeiro, na comparação com o mesmo mês em 2016. A redução ocorreu devido à diminuição de 16,1% no volume de exportações. O resultado seria ainda pior não fossem as importações, que cresceram 19,1%. Para a autoridade portuária, a queda nas exportações foi um reflexo principalmente da redução nos embarques de milho. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o nosso consultor para assuntos portuários, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez você estava viajando, né? Estava lá em Vitória, mandou aquela mensagem para a gente aí na terça-feira, mas agora já está de volta aqui com a gente. Maxwell, os números de janeiro, já dá para indicar que vai ter uma queda na movimentação no Porto nesse ano de 2017? Inicialmente, Irineu, é sempre um prazer estar aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto o Porto de Santos. Em relação à matéria publicada aí pela iniciativa pública, pela Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, nós já havíamos comentado aqui no Caderno Regional da nossa preocupação em relação a essa previsibilidade da Codesp em relação a estes números, porque existiam inúmeros fatores externos que poderiam contribuir para o não aumento destas exportações no ano de 2017. A situação de crise era previsível que houvesse uma queda nas exportações, não é? Não tenha dúvida, e uma das coisas que me preocupam bastante é a relação da safra, Irineu. Nós estamos num período de safra onde essa movimentação, ela é uma movimentação vertiginosa e nós não temos aí a condição ainda de escoar toda esta safra. A projeção que você está falando aí é de 6,3% devido à safra de grãos 16-17. Como é que dá para avaliar isso? É um aumento mesmo de 6,3%? A previsão é essa? É uma previsibilidade. Eu ainda creio que, em virtude das questões dos impactos que nós temos em relação à infraestrutura, e se nós pudermos contar com um fator, que é o fator que nós mais contamos nos últimos anos, Irineu, que é o fator sorte. Se nós contarmos com o fator sorte, pode ser que nós venhamos a alcançar estes números, porque esta previsão ela ainda não está pautada em cima daquilo que é fundamental para este negócio, que é o apoio logístico para a movimentação desta carga. Ou seja, o quanto mais eficiente nós formos nesta questão logística, evidentemente as previsões elas vão se concretizar. Irineu, se você me permitir, você falou da relação de Vitória. Eu estava em Vitória conversando com o presidente da Codesa, o Luiz Cláudio Monteiro,
Montenegro, que teve a oportunidade até de assumir a direção da Companhia Docas aqui do estado de São Paulo, a Codesp, num passado não muito distante, e nós estávamos tratando em relação a alguns dados. E aí eu falei, eu vou levar esses dados para Santos também, para que as pessoas possam refletir em relação a isto. O modal de trem hoje em Santos, que nós já debatemos muito aqui, que pode ser um modal que venha a contribuir vertiginosamente nessa questão logística, que nós sempre pontuamos, hoje ele contribui, Irineu, para que você tenha uma ideia, algo em torno de 100 dias no ano em paralisações no modal rodoviário. Ou seja, toda vez que o modal ferroviário ele precisa transitar por todo o porto, ele gera um comprometimento na logística rodoviária. O time disso já levantado é algo em torno de 100 dias, ou seja, 1/3 do ano que nós temos para escoamento de toda a safra. Bom, já que você trouxe também esses números, o governo divulgou agora um pacotão aí, né, de incentivo, né, de investimentos no país que envolvem terminais portuários, estradas, aeroportos. Isso pode ajudar de alguma maneira? Quando foi se sair divulgado... do papel também, né? Porque na verdade tem que haver o interesse, né, dos investidores, né? Quando foi divulgado o decreto 9.000, no qual você está mencionando aí, o anexo 1, eu fui procurar em todos os artigos lá o que estava relacionado nessa questão de infraestrutura. E o artigo 22 trata desta questão, Irineu, dando novamente à Secretaria Especial de Portos a responsabilidade para isso. Nós estamos aí acreditando e crendo, Irineu, que efetivamente nós possamos ter os investimentos nos quais você mencionou pela iniciativa privada, mas também que os outros investimentos relacionados à infraestrutura ocorram por parte do governo federal. Nós vamos trazer aqui no Caderno Regional o Maasvlak Plaza, em Rotterdam, na próxima semana, Irineu. O Maasvlak Plaza hoje ele vai ser um centro de apoio logístico sem a intervenção humana. Olha o nível que chegou essa questão logística em Rotterdam, para que possa contribuir com a velocidade do escoamento e da importação de cargas no Porto de Rotterdam. Então, na próxima semana, Irineu, nós vamos trazer essa novidade também para o Caderno Regional. Bom, voltando aqui para o nosso porto aqui, que está mais perto, né, Marcos? Da nossa realidade. Da nossa realidade. E amarrando um pouquinho das coisas que você colocou aí. Essa expectativa de melhora, com previsão da Codesp, passa pelo aumento da soja, por exemplo, da produção de soja. E se passar por isso também, como é que fica essa relação ao Porto Log, já que você está falando de necessidade de infraestrutura, de como que essa demanda, como é que esses grãos, né, vão chegar até o porto para poder sair. Como é que está essa situação? Soja e Porto Log. A receita nós já conhecemos, Irineu. Nós sabemos aí que o DNA brasileiro, ele é um DNA focado em commodities. Nós temos aí o comércio exterior bastante fortalecido nesta questão do commodities. E toda vez que nós temos essas questões de safra, nós enfrentamos todas as dificuldades relacionadas aos pontos logísticos que nós já mencionamos inúmeras vezes aqui. O Porto Log, implantado hoje pela Codesp no Porto de Santos, ele vem tratando exclusivamente a questão do agendamento. O agendamento por si só, ele não vai criar o bloqueio físico dos caminhões que não estão motivados a entrar ao Porto de Santos, o que pode ser um fator complicatório dentro desse processo. Além disso, nós trouxemos... O caminhão pode passar direto? Se você não ele tem pode chegar na cidade e ir direto para o porto? Não? Hoje ele tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Na verdade, como você não tem um gate público, um gate que você faça o bloqueio físico dos caminhões que não estão motivados a ter a entrada, você não faz esse controle. O que a Codesp alega é que você tem multas em relação a isso e órgãos fiscalizando e assim sucessivamente. Eu acho que isso é muito difícil, você fiscalizar 15 mil caminhões dia, que é a população que existe transitando dentro do Porto de Santos. Então você precisa se utilizar de tecnologia para fazer estas barreiras e o controle que é necessário para isso. Irineu. Bom, em janeiro também houve um aumento nas operações de cargas em contêineres, não é, Marcos? Isso também pode apontar uma tendência para o ano, agora de 2017? Já falamos sobre contêineres aqui também. Irineu, e eu fiquei bastante contente com esses números. Nós precisamos incrementar necessariamente as importações, que são hoje os terminais de containers que movimentam principalmente
toda esta cadeia, porque isso vai dar o equilíbrio dentro da balança comercial. Nós não podemos aí focar exclusivamente dentro das exportações e não nos preocuparmos também com as importações. O país depende muito ainda de inúmeros fatores e produtos e serviços externos que nós temos de ter no Brasil para o nosso desenvolvimento. Nós mencionamos aí em meados de dezembro do ano passado, Irineu, que o dólar em 3 a 3,20, se mantendo dentro deste patamar, necessariamente iria contribuir para este processo de importação. Espero ansiosamente que nós possamos continuar neste crescimento. Acredito que até julho deste ano nós não vamos ter grandes mudanças nestes números, mas a partir de agosto eu quero crer que nós possamos nos tornarmos um pouco mais otimistas nesse sentido, Irineu. E mais otimista em relação à própria economia do país também, não é, Max? A gente espera que o próximo semestre melhore um pouco, pelo menos. Agora, as condições ruins da BR-163, que nós vimos aí, caminhões lá parados, a demanda desses produtos que iriam lá para o porto de Pará, né, e estão vindo agora do Centro-Oeste para cá, para Santos. Isso vai ter impacto também na movimentação aqui, Marcos? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham no Porto de Vila do Conde, lá em Pará, e eles estão bastante preocupados também com esta questão, até porque o porto lá se movimenta muito no escoamento desta safra e eles estão passando por inúmeras dificuldades. Hoje, os grandes produtores, principalmente de milho, Irineu, já estão destinando as cargas para o Porto de Santos. E aí nós temos que acender uma luz amarela, porque nós ainda não estamos preparados para receber toda esta demanda. Esse é um grande retrato da falta de infraestrutura do país, né, Marcos? Quer dizer, os caminhões lá atolados na estrada não conseguem chegar no Pará. Se vierem para cá, para Santos, estão arriscados a ficar parado aí na estrada também para embarcar. Quer dizer, é complicado, né, a situação. Nós falamos aqui em um dos programas que o governo federal anunciou um pacote de investimento de 25 bilhões, dentre deles anunciando algo em torno de 10%, 2 bilhões para a infraestrutura, o que é muito tímido, Irineu. E isso reflete o que vem ocorrendo dentro do país. Esse raio-x é muito o que eu sempre menciono em relação mais do mesmo, né? Nós estamos tratando mais do mesmo. Nós já conhecemos do problema e nós temos que focar na causa e não no efeito. Enquanto nós tivermos aí uma política pública que está preocupado com o foco do investimento e, consequentemente a isso, não dar a estrutura necessária para que o investidor tenha a tranquilidade de fazer todas essas movimentações, eu acho que nós vamos continuar, como eu sempre menciono, correndo atrás do rabo, né, Irineu? É isso que a gente faz. O Clube Sorotimista de Santos entregou ontem o tradicional prêmio Berta Luz, que homenageia mulheres que tiveram papel de destaque na sociedade. A solenidade foi realizada no consistório da Unisanta. A cerimônia do prêmio Berta Luz, que existe há 33 anos, tem toda uma simbologia. A vela azul acesa representa uma energia que ilumina meninas e mulheres em todo o mundo. 3 delas que tiveram papel de destaque na sociedade regional são homenageadas. As escolhidas pelas representantes do clube por votação foram a professora Estrela Santos Cordeiro, a jornalista Vera Leon e a psicóloga Rosa Gil Marçal, a Rosita. É uma pessoa que trabalha com morador de rua, com consultório de rua, uma pessoa extremamente dedicada. A Estrela é uma pessoa na educação que trabalha com vários projetos. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, fiquei muito feliz com a indicação dela no clube. E a Vera Leon. Vera Leon é uma pessoa na comunicação que ajuda muito o clube. A divulgação dela no clube foi maravilhoso esse ano, que destacou o nosso clube, ficando conhecido e podendo ajudar muito mais as mulheres e meninas. É um orgulho que eu divido com muita gente, né? Eu divido com muitas mulheres, eu divido com muitas profissionais, eu divido com muitas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Sem elas, eu acho que você nunca chegaria onde está. É muito orgulho, com tantas professoras, tantas pessoas importantes na área de educação, eu estar entre elas é um grande orgulho e muita honra. São mais de 40 anos exercendo a minha profissão com muito prazer, com muita dedicação e com muito compromisso. Então essa distinção que elas me conferem hoje é um reconhecimento, né, do que eu investi na profissão, na minha carreira e do quanto eu coloco de fé
nessa moçada que está chegando como você. O Clube Internacional Suroptimista de Santos foi criado em 1961, a partir de uma organização que surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia. O objetivo do grupo é lutar por melhores condições para as mulheres e contribuir para seu desenvolvimento. Ações regionais que acontecem aqui para ajudar essas mulheres, essas meninas. Nós temos vários. Vou citar o Cora Coralina, que nós queremos fazer esse ano novamente. Mais de 25 anos que a gente já faz esse concurso de doces, que é feito às vezes aqui na Unisanta. E é um concurso que a gente faz com mulheres que precisam aumentar a renda delas, né? Então, através desse concurso, a gente divulga o trabalho delas. Tem muitas até que já até abriram o seu próprio negócio. Tem o Sonho e Realize, que é um trabalho voltado a meninas que precisam fazer ações. Então a gente ensina a se portar numa entrevista de trabalho, a se maquiar, a parte de doenças que elas precisam, prevenção em saúde. E tem o Viva Seu Sonho, que também são mulheres que tiveram problemas na vida, dificuldade, hoje querem melhorar de vida, tem uma história de vida difícil, então a gente tenta melhorar a vida delas, né? Então isso dá um prêmio para elas e depois também elas vão concorrer à federação, então elas têm chance de ganhar prêmios em dólares. O Rotary Clube Santos Boqueirão também fez questão de homenagear as mulheres nesta semana marcada pelo Dia Internacional. O encontro aconteceu no Tênis Clube de Santos. Reuniu associadas para um café da manhã. Nada como comemorar o Dia da Mulher, principalmente nesse clube, onde a gente é formado por 56 mulheres. Então teria que comemorar em grande estilo, né, o Dia da Mulher. Então a gente aproveitou a reunião nossa de quinta-feira e fez esse evento. São nesses encontros que nós podemos trocar ideias, refletir, sentir as demandas, as necessidades e deixar as portas abertas do Poder Legislativo, uma vez que Santos conseguiu resgatar a representatividade feminina no Poder Legislativo, e isso é muito importante. Então nós precisamos propagar, fortalecer e que mais mulheres estejam comandando nesses postos. A reunião foi marcada pela palestra da presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira. O tema: Mulheres, Travessia do Futuro. Principalmente relembrar que muito já conseguimos, mas ainda há lutas como sempre, não é? Nós estamos aqui no mundo para poder avançar. Um mundo que seja de igualdade, respeitando as diferenças, e que ninguém seja discriminado por seu sexo, raça, cor, religião, etnia, classe social, opções de vida, não é? Que as pessoas possam ser felizes nas suas diferenças, não é? Na manifestação de suas diferenças. É muito emocionante poder estarmos aqui com mulheres de destaque, ouvindo a Lúcia, essa mulher maravilhosa que de uma forma muito suave coloca coisas importantes para se pensar e refletir e ter cada vez mais a mulher avançando nas múltiplas faces da nossa região. Vamos agora direto para Lima, no Peru, onde está o nosso correspondente Armando Gomes. Alô, meus amigos, um forte abraço. Estamos aqui em Lima, Peru. E atenção, a delegação do Santos Futebol Clube recebeu uma informação agora há pouco de que terá que jogar com o seu uniforme número 2. O Santos tentou, a diretoria manteve um contato já ontem à noite, mas a negativa foi sistemática, ou seja, o Santos não poderá jogar com seu uniforme principal, que eu considero, pelo menos, o camisa branca tradicional. O Santos entra logo mais em campo com a camisa listrada. Outra coisa, os árbitros foram proibidos de receber qualquer regalo, seja por parte do Sporting ou por parte do Santos Futebol Clube. Nenhum presente, nem troca de camisa, está peremptoriamente proibida toda e qualquer atitude que possa ser entendida como um regalo, ou seja, um presente para a arbitragem. Repito, os árbitros serão venezuelanos e o representante da FIFA é um colombiano.
Um detalhe importante também é que o técnico Dorival Júnior confirmou a equipe e David Braz volta ao time do Santos Futebol Clube. Portanto, Vladimir, Vitor Ferraz, David Braz, Kleber e Zeca, Renatinho, que volta ao time, Thiago Maia e Lucas Lima, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira, que também volta, e Copete pela ponta esquerda. 19h45 horário peruano, 21h45 horário brasileiro. Direto de Lima, Peru, Armando Gomes, para o sistema Santa Cecília de Comunicação.